E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao YouTube do X1 Futsal. Sou o Luciano Andrade e já deixo um convite para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar, interagir junto com a gente, bater um papo por aqui no canal do YouTube e também em todas as nossas demais plataformas. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo para a gente bater um papo. Combinado? Bom, o objetivo desse vídeo é para que a gente faça uma autocrítica e uma reflexão mesmo em torno de todo mundo que faz alguma coisa, que batalha, que milita pela modalidade, pelo futsal. Muita gente fala que precisamos evoluir, precisamos de mais isso, precisamos de mais visibilidade, precisamos de mais investimento, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos. O futsal precisa de muita coisa. Mas o que nós fazemos pelo futsal ou de que forma nós nos dedicamos, cada um de nós, pela modalidade? E aí a gente precisa observar alguns detalhes e muita gente pode imaginar, mas isso é conversa de mimimi, é conversa de Nutella. Eu acho que não, eu acho que a gente precisa dar mais seriedade para tudo aquilo que a gente faz no trabalho de divulgação da modalidade. Nós, como comunicadores, o X1 está se preparando para completar 4 anos de trabalho de muita dedicação pela divulgação do futsal. Tem tanta gente que trabalha há tanto tempo pela modalidade, tem tantos clubes, tantos atletas aí, tanta gente que batalha tanto pelo futsal, que muitas vezes algumas coisas que podem ser banais, conversinha para boi dormir, mas às vezes até engraçadinho, mas é nesses pequenos detalhes que muitas vezes acaba deixando uma impressão amadora, uma impressão futsal raiz, que a gente precisa de uma certa forma se desprender. E não é simplesmente uma conversa de Nutella ou mimimi de geração isso, geração aquilo. Não é bem isso. A minha geração é a geração dos 2 bandeirinhas, do cartão azul, do arremesso lateral com arremesso lateral de verdade. Agora o pessoal está tentando até voltar isso aí. Vamos mudar um pouquinho, vamos abrir um pouquinho mais a cabeça. E a gente precisa, falando em termos de comunicação, quando vai se preparar para uma transmissão qualquer, muitas vezes a gente vê aí os grandes narradores esportivos falando que vai precisar estudar o jogo. Eu vou fazer uma final, ou vou fazer um jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou estudar o jogo. A gente precisa fazer isso. Para mim é inadmissível quando a gente vê uma transmissão oficial de uma entidade que deveria, pelo menos, promover o futsal, promover a modalidade, encontrar uma transmissão de futebol de campo com um jogo de futsal passando na tela. Mas volto a dizer, é conversa para boi dormir, é balela, é engraçadinho, a gente dá risada, mas isso soa amadorismo de todo mundo, principalmente da entidade ou da transmissão que está sendo realizada. Isso aconteceu agora, recentemente, com uma competição organizada pela Conmebol, e não é somente nessa competição que acontece esse tipo de coisa. E aqui vai um detalhe, para o público em geral, de repente a galera que está ali zapeando, procurando alguma coisa no YouTube, ou alguém que assistiu um jogo da seleção brasileira, de repente na Copa do Mundo, agora apareceu algum outro jogo de futsal, vou dar uma olhada. E aí o cara falando em arremesso manual, zagueiro, alguns termos específicos do futebol de campo que não se aplicam ao futsal, que não se aplicam à nossa modalidade. A gente precisa entender que o futsal tem sim as suas semelhanças com o futebol, obviamente, mas ela é outra modalidade, ela é uma forma completamente diferente de se praticar aquilo. São outras regras, é outra linguagem, é outra característica, e as pessoas que estão ali para trabalhar em torno da modalidade precisam conhecer um pouquinho daquilo que estão falando. Se não sabem, para mim, é muito mais interessante que, cara, eu não conheço, o que eu tenho que falar? Estude um pouco. Ou então diga, não tenho capacidade para fazer isso, não tenho conhecimento para fazer isso. Tem muitos profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, altamente qualificados e altamente capacitados. E aqui eu quero enfatizar o trabalho que vem sendo feito pela Liga Nacional de Futsal, por exemplo, desde a época do pay-per-view,
com as transmissões pagas, né, para assistir os jogos da Liga Nacional de Futsal, onde tinham pessoas ou que eram da modalidade ou que estavam estudando a modalidade. Tanto que a gente viu na própria KZTV, por exemplo, nas transmissões dos jogos da Copa do Mundo de futsal, gente que entendia bastante de futsal, falando sobre a modalidade, falando sobre os jogos da Copa do Mundo. E mesmo aqueles que não eram do futsal, não eram da modalidade, demonstraram que estudaram bastante para estar ali. Agora, a gente não pode ser amador o suficiente para simplesmente achar engraçadinho, achar bonitinho. Bem pelo contrário, tá aí o título. Nós precisamos melhorar muito para evoluir nestes pontos, e em todos os sentidos, em todos os segmentos, em todos os pontos. A gente precisa batalhar sim para que todos valorizem mais a nossa modalidade, mas a gente precisa fazer o nosso caminho também, fazer com que nós possamos valorizar mais a modalidade no nosso dia a dia, na nossa rotina, no trabalho de cada um de nós, seja do atleta, seja do profissional de comissão técnica, seja do gestor, seja do dirigente, seja do torcedor. E aqui tem um outro detalhe: o público em geral, ele não precisa saber especificamente a linguagem da modalidade, mas quem está trabalhando para divulgar a modalidade, quem está fazendo uma transmissão oficial de um canal promotor de uma competição, tem que saber o mínimo. Tem que ter a segurança mínima para passar aquilo que está acontecendo e não transmitir algo com uma linguagem que não se adapta àquilo que está se mostrando na tela. Então, acho que é um caminho longo que a gente precisa fazer, mas que com a popularização das transmissões, principalmente através do canal do YouTube, como nós já fizemos aqui no canal do X1 Futsal e como a gente vê tantas e tantas Brasil afora, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Tive a oportunidade, alguns anos atrás, de participar de uma capacitação promovida pela Liga Gaúcha de Futsal, justamente demonstrando essa preocupação com a qualidade do trabalho desenvolvido e com esse tipo de detalhe. Às vezes, uma thumbnail bem feita para transmissão de um jogo, uma descrição fica mais fácil para achar aquela transmissão, para achar aquele confronto, para achar aquela decisão de campeonato, e fica melhor do cara conseguir assistir a modalidade. E aí a linguagem que está se falando naquela transmissão também precisa ser adequada àquilo que se fala. A gente não vai transmitir um jogo de futebol de campo com a linguagem de vôlei, ou vice-versa. Tudo bem, uma piadinha aqui e ali, um momento, uma escorregada pode acontecer. Agora, passar uma transmissão de um jogo inteiro, uma competição inteira, falando algo que não está aparecendo na tela, aí a gente precisa avaliar um pouquinho o que está sendo feito realmente pela modalidade. Eu acho que a gente precisa, sim, cobrar que esse tipo de cuidado tenha pelas entidades, pelos clubes, pelos promotores, pelas produtoras que fazem as transmissões, que fazem a tentativa de divulgar. Isso é ótimo, tá divulgando, tá ótimo, mas são nesses pequenos detalhes que a gente mostra realmente a nossa estrutura, o nosso cuidado, o nosso carinho com cada detalhe, para que quando alguém veja, não ache engraçado, e sim curta e continue acompanhando. Diz aí o que você achou dessa reflexão que a gente está tentando promover para a galera aqui, se a gente está falando maluquice ou se de repente esse é o mesmo caminho. Venha participar aqui do canal do X1 Futsal e interagir junto com a gente. A gente se fala numa próxima, galera. Valeu, aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.